Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura em voz alta. Nós estamos lendo o livro As Bruxas, escrito por Roald Dahl. Nós vamos relembrar então os 2 casos de desaparecimento das crianças. Será que vocês se lembram? A Hamlet estava brincando com a sua irmãzinha e foi levada por uma mulher alta de luvas brancas. Vocês se recordam? E aí ela simplesmente sumiu. Ninguém nunca mais encontrou. Em todos os casos de desaparecimento, uma mulher esquisita sempre era vista perto da casa. A Solveig, que era a segunda criança, ganhou uma maçã de uma senhora enquanto ela voltava da escola. E no outro dia, ela estava presa dentro de um quadro. Estão lembrados? No outro dia, ela estava lá dentro de um quadro. Muito estranho, não é verdade? Vamos então para o resto da história? Vamos conhecer a história da terceira criança? Vamos lá. Você já me contou sobre 2 crianças, disse eu. E o que aconteceu com a terceira? A terceira foi a pequena Birgit Svensson, disse a minha avó. Ela morava em frente à nossa casa, do outro lado da rua. Um dia, o corpo dela começou a ficar cheio de penas. Um mês depois, tinha se transformado numa imensa galinha branca. Durante muitos anos, os pais a deixaram num galinheiro no jardim. Até ovos ela botava. De que cor eram os ovos? Perguntei. Marrons, disse a minha avó. Os maiores que já vi em toda a minha vida. A mãe dela fazia omeletes com eles. Uma delícia. Olhei fixamente para minha avó sentada à minha frente como uma velha rainha no trono. Seus olhos estavam nublados e pareciam estar olhando para alguma coisa muito distante dali. Naquele momento, a única coisa verdadeira que havia nela era o charuto, e a fumaça formava nuvenzinhas azuis que flutuavam em volta de sua cabeça. Mas a menininha que virou uma galinha não sumiu? Perguntei. Não, Birgit não sumiu. Ela viveu por muitos anos e nunca deixou de botar seus ovos marrons. Você disse que todas as crianças tinham desaparecido. Eu me enganei, disse a minha avó. Estou ficando velha e não me lembro muito bem das coisas. O que aconteceu com a quarta criança? Perguntei. O quarto era um garoto chamado Harold, disse a minha avó. Uma bela manhã, toda a pele dele começou a ficar amarelo acinzentada. Depois ficou dura e quebradiça, como casca de noz. Quando anoiteceu, um menino tinha se transformado em pedra. Em pedra? Perguntei. Pedra mesmo, de verdade? Granito, disse ela. Se quiser vê-lo algum dia, posso levá-lo até lá. Os pais ainda o conservam em casa. É uma estatuazinha que fica no hall de entrada. As visitas usam Harold para apoiar seus guarda-chuvas. Apesar de ainda ser muito novinho, eu não conseguia acreditar em tudo que a minha avó dizia. Mas comecei a ficar na dúvida, pois ela falava com muita convicção, muito séria, sem sorrir ou piscar. Continue, vovó, disse eu. Você falou em 5 casos. E o último? Como foi? Quer uma tragada do meu charuto? Disse ela. Só tenho 7 anos, vovó. Não interessa a sua idade. Se fumar charutos, nunca vai pegar resfriado. O que aconteceu com o número 5, vovó? O número 5, disse ela, mastigando a ponta do charuto como se fosse um delicioso aspargo. Foi um caso muito interessante. Um menino de 9 anos, chamado Leif, e foi com a família passar as férias de verão na praia. Um dia estavam todos fazendo um piquenique e nadando perto das rochas numa das ilhotas que havia ali por perto. Leif deu um mergulho e seu pai, que o estava observando, percebeu que o menino estava demorando muito para voltar à superfície. Quando finalmente ele apareceu, não era mais o Leif.
E o que era então, vovó? Ele tinha virado um golfinho. Não acredito. Não pode ser. Tinha se transformado num lindo filhote de golfinho, disse ela, e o golfinho mais simpático do mundo. Vovó, disse eu, o que foi, querido? É verdade mesmo que ele se transformou em golfinho? Não há a menor dúvida, disse ela. Conheci muito bem a mãe dele, e foi através dela que fiquei sabendo de tudo. Ela me contou que Leif, o golfinho, passou aquela tarde toda nadando por ali, levando os irmãos e irmãs nas costas. Depois fez um gesto de adeus com as nadadeiras e desapareceu para nunca mais voltar. Mas, vovó, perguntei, como eles podiam ter certeza de que o golfinho era mesmo Leif? Ele conversava com eles, disse a minha avó. Ele riu e contou piadas durante todo o tempo em que os levou nas costas. Mas não deu o maior alvoroço quando isso aconteceu? Perguntei. Não muito, disse a minha avó. Não se esqueça de que aqui na Noruega estamos acostumados com esse tipo de coisas. Existem bruxas por toda parte. Bem aqui na nossa rua, quase com certeza deve morar alguma bruxa. Está na hora então de você dormir. Nenhuma bruxa entraria à noite pela minha janela, não é mesmo? Perguntei, tremendo um pouco. Não, respondeu minha avó. Bruxa nunca faz bobagens, como subir pelos encanamentos ou arrombar as casas das pessoas. Você vai estar muito seguro na sua cama. Venha, vou pôr você para dormir. E aí, turminha? Vocês gostaram de conhecer essa história desses desaparecimentos? Muito interessante, né? Vocês imaginavam que aconteceria isso com essas crianças? Agora, nós vamos conhecer o título do terceiro capítulo. E eu gostaria que vocês me enviassem um áudio ou um vídeo me contando o que vocês imaginam que vai acontecer agora nesse terceiro capítulo, lembrando de tudo que nós já lemos e que nós já descobrimos sobre as bruxas. Como reconhecer uma bruxa? Como você faria para reconhecer uma bruxa? Tem ideia? Conta para mim. Eu vou ficar muito feliz em descobrir sobre a sua ideia, descobrir a sua ideia sobre esse capítulo. Eu gostaria de descobrir realmente como que nós podemos fazer para reconhecer uma bruxa. Então, até a próxima!